Boa noite a todos. Com alegria no nosso coração, nós estamos aqui no encontro, na reunião de 20 horas. Hoje é dia 9 de julho de 2020 e estamos todos em nossas casas. Do tempo. Estamos treinando. Agora há pouco acabei de ouvir uma gravação de um depoimento do médium amigo de Chico Xavier, que estava encontrando com ele, e aí Chico ficou olhando para cima e perguntou ao seu interlocutor: "Você sabe o que é multimídia?" E essa entrevista foi lá para os anos de 1980, que não tinha nenhum recurso tecnológico ainda. E o interlocutor disse: "Eu não sei o que é isso, não." Aí o Chico falou assim: "Pois é, os espíritos estão me dizendo aqui que futuramente o espiritismo vai ser veiculado por multimídia." E é isso que nós estamos vendo hoje, né? O espiritismo sendo veiculado pela mídia. E antes de nós começarmos o nosso estudo, nós vamos então fazer uma oração, não é? Entrando em contato com Deus, com Jesus, com os nossos amigos espirituais. Senhor Jesus, mestre amigo, aqui nós estamos virtualmente, como se estivéssemos na nossa casa do Rita de Cássia, no Leblon, casa tão querida aos nossos corações. Estamos irmanados em pensamento e em vontade de divulgarmos a doutrina espírita nesse momento de tanta dificuldade, não é? Que Jesus, nosso mestre, irmão querido, esteja conosco, que os mentores amigos desse horário possam também nos envolver em suas vibrações e que nós possamos aproveitar essa reflexão que iremos fazer hoje à noite sobre o Evangelho segundo o Espiritismo. Nós temos o hábito de fazer a leitura dos livros das obras básicas do início até o fim. Quando chega no fim, a gente volta ao começo. E é isso que está acontecendo hoje. Nós estamos reiniciando o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. O Evangelho segundo o Espiritismo é a terceira obra lançada por Kardec. Primeiro, fomos agraciados com o Livro dos Espíritos, em 1857. Mais adiante, viemos a ter o Livro dos Médiuns. Livro maravilhoso que nos faz entender todos esses mecanismos de intercâmbio entre o plano espiritual e o plano físico, todos os tipos de mediunidade, tudo muito bem explicado, muito bem exemplificado. E, após o Livro dos Médiuns, Kardec se viu influenciado, intuído a desenvolver essa obra baseada nos Evangelhos. Os Evangelhos de Jesus, eles abordam primeiro a vida de Jesus, as predições, os milagres, os dogmas e, por fim, a conduta moral da criatura humana, não é? A conduta moral que nós devemos seguir. E Kardec, quando teve essa incumbência, claramente intuído pelos espíritos responsáveis pela purificação, ele percebeu que havia necessidade de se fixar nas leis morais. Por quê?
Porque as leis morais elas são indeléveis, elas não são nunca ultrapassadas, porque as leis morais, na verdade, elas estão inseridas em nós todos, pelo poder divino, né? Estão íncitos em nós, porque estão na nossa consciência. Então, de maneira que à medida que vamos refletindo sobre essas leis, nós vamos nos recordando delas e vamos, à medida que vamos progredindo, vamos tendo condição de entendê-las da melhor forma. À época de Jesus, as palavras eram mais difíceis de ser compreendidas. A Bíblia e o Evangelho têm uma maneira de se exprimir alegórica, difícil de compreensão. Só aqueles que são muito estudiosos, que procuram investigar a fundo, vão sendo maiores conhecedores do que está contido, literalmente, em tudo aquilo que Jesus e o Antigo Testamento veio nos dizer. Mas Kardec sentiu necessidade de colocar esses ensinamentos de uma maneira mais prática, de uma maneira mais compreensível, porque o Evangelho ele é um livro que todo mundo pode ler, independente da sua religião, serve para todos os credos, porque Kardec reuniu alguns itens dos evangelistas, itens esses que estavam assim em concordância uns com os outros, e os agrupou de acordo com a sua similaridade nos capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo, né? Ele não teve preocupação de fazer um relato cronológico. Ele foi colocando à medida que ele foi sendo intuído e que o seu raciocínio o indicava, fazia com que ele tivesse esse ímpeto de colocar daquela forma. Então, foi assim que ele compôs o Evangelho segundo o Espiritismo, com seus 24 capítulos, e tendo, assim, um cuidado muito grande em colocar, ao fim de 20 capítulos, instruções dos espíritos. O que são essas instruções dos espíritos? Espíritos que viveram um pouco antes de Kardec, ou bastante antes de Kardec, e que trouxeram após o seu desencarne testemunhos. Muitas dessas criaturas que vieram trazer essas cartas de testemunho foram, nas suas vidas anteriores, foram clérigos, foram criaturas das igrejas, não é? E no plano espiritual puderam vir trazer testemunhos que falavam da vida espírita. E Kardec se utilizou dessas cartas. Imaginem o trabalho que ele não deve ter tido, porque foram muitas e muitas cartas que lhe chegavam de várias cidades, de vários lugares e por diversos médiuns. Então ele tinha que analisar cada carta, cada conteúdo, para ver aonde ele ia inserir, ou se ele não ia utilizar, se ele ia usar ou descartar. Nós temos que render graças a Allan Kardec, porque ele nos trouxe uma obra magnífica. O seu trabalho foi ímpar. Ele teve muito critério, muito discernimento e trouxe para nós de uma maneira muito lúcida tudo aquilo que os espíritos superiores gostariam que ele nos trouxesse. Porque realmente ele, Kardec, foi aquele missionário escolhido pelas falanges do Senhor para renascer naquela época e trazer para nós
toda a codificação, todos os ensinos dos Espíritos que nos servem até hoje e que não são nunca ultrapassados, não é? E o que aconteceu com essas instruções dos Espíritos? Kardec, ao fim de cada capítulo, ele inseriu uma, duas ou três instruções dos Espíritos de acordo com o assunto que ele havia dissertado, porque ao fazer a escolha dos textos evangélicos, logo abaixo ele colocava uma observação sua, um discernimento seu, e após isso ele inseria então as instruções dos Espíritos. E nós vamos observar que fatos espíritas, espiritualistas, aconteceram desde a antiguidade, não é surpresa para nós, nem para os historiadores, observarem fenômenos mediúnicos desde os tempos mais remotos. Só que, como não havia essa explicação tão bem trazida pelos espíritos e Kardec, eram tidos como milagres, como mistérios, como fatos sobrenaturais, como coisas do outro mundo. E nós sabemos que não são coisas do outro mundo, são coisas deste mundo, são coisas explicáveis, não são milagres nem mistérios. Apenas nós, pela nossa falta de conhecimento e maturidade, não tínhamos conhecimento de como isso se dava, não é? Porque as coisas acontecem, nós vamos descobrindo aos pouquinhos, né? E Kardec nos ajudou a descobrir esses fatos que nada tem de miraculosos, nem nada tem de misteriosos à luz da doutrina espírita. E voltando à introdução do livro do Evangelho segundo o Espiritismo, que é o que nós estamos conversando, pensando sobre, então nos capítulos do Evangelho, nós vemos assim que no capítulo número 1, as instruções dos Espíritos são três. Uma é de um espírito israelita, a outra é de Fênelon, que foi um escritor e um prelado, e a terceira é de Erasto, discípulo de Paulo. Só no primeiro capítulo, então, 3 espíritos se manifestam, dando das suas manifestações, dos seus conhecimentos. No segundo capítulo, nós temos uma mensagem da Rainha de França. E no terceiro, é bem interessante, porque a primeira instrução dos espíritos do terceiro capítulo é assinada por todos os espíritos superiores, tem lá escrito todos os espíritos superiores. E a outra mensagem é de Santo Agostinho. Foi aquele padre católico, não é? Que dá nome hoje em dia a tantas instituições, e esse espírito luminoso que dentro da doutrina espírita nos ensina a fazer aquele exame de consciência ao final do dia, para ver se podemos descansar com a consciência tranquila. Ele vem trazendo 3 mensagens no capítulo 3. No capítulo 4, nós temos uma mensagem de São Luís. E no 5, nós temos uma mensagem de Lacordaire, outra de Santo Agostinho e outra de Lamennais. Me desculpe, Madeleine, François Nicolas Madeleine. No capítulo 5, nós temos Théophile de Girardin, François de Geneve, Bernardin e São Luís, 4 espíritos que nos trazem as suas instruções. No 5º capítulo. No 6º capítulo, que é o Cristo Consolador, que Kardec faz menção àquele capítulo do Evangelho de João,
quando nos diz que mais tarde nos enviaria um Consolador prometido. Que esse Consolador seria o nosso abençoado Espiritismo, né? Esse Espírito de verdade que traria as suas verdades para nós. E não podia ser diferente que nesse capítulo 6 as mensagens são do Espírito de verdade. O capítulo 6, que fala do Consolador prometido, nos traz mensagens do capítulo do Espírito de verdade. E por aí vai. Nós temos uma mensagem no capítulo 9 de Hahnemann, que foi o médico que nos trouxe a homeopatia. No capítulo 11, temos mensagens de Lázaro e da Rainha Elizabeth de França. A Rainha Elizabeth de França, que era aí irmã de Luís XVI e que foi uma rainha perseguida, guilhotinada, e ela vem falar para a gente de perdão aos inimigos, perdão aos que nos ofendem. No capítulo 12, nós temos mensagens de Adolfo, e no capítulo 13, nós temos São Vicente, uma mensagem de Cáritas e uma mensagem de São Luís. Não vamos elencar todos os outros espíritos que vêm nos trazendo notícia, porque nós gostaríamos de falar da mensagem que nós temos no prefácio. Não sei se vocês têm hábito de ler prefácios ou de prestar bastante atenção nos prefácios. Mas esse prefácio do Evangelho é tão importante que nós gostaríamos de refletir juntos sobre ele, porque o texto é bastante propício à reflexão no momento atual em que vivemos. E é bonito porque os textos que nós encontramos dentro do Evangelho, não só dentro do Evangelho, mas dentro de outros livros das obras básicas, eles são tão atuais. Não tem tempo, eles são atemporais. Nós lemos e parece que foi escrito para a gente hoje, ontem, não é? E o prefácio nos fala assim: os Espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus, como um imenso exército que se move desde que dele recebeu a ordem, espalham-se sobre toda a superfície da terra. Os Espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus, como um exército que se move desde que dele recebeu a ordem, espalham-se sobre a superfície da terra, semelhantes às estrelas resplandecentes. Eles vêm iluminar a estrada e abrir os olhos dos cegos. Bem, nós estamos vivendo um tempo diferente, não é? Esse tempo de meditação, de reencontro conosco mesmos, de reencontro com a simplicidade, de um afastamento das coisas materiais. É como se nós estivéssemos no campo, num lugar escuro, que quando nós olhamos para o céu, nós conseguimos ver
todas as estrelas resplandecendo. Nesse momento, onde a sociedade de consumo diminuiu, onde o trânsito arrefeceu, onde os aviões pararam de singrar, onde as criaturas pararam de poluir tanto quanto poluem normalmente, nós certamente estamos conseguindo ver as estrelas no céu melhor que nós vimos antes. O ar está mais puro, as águas dos rios estão mais tranquilas, mais claras. O silêncio se faz ouvir e nós conseguimos, dentro do Rio de Janeiro, escutar pássaros, grilos, animais silvestres, em profusão. E lendo aqui o prefácio, espalham-se sobre toda a superfície da Terra, semelhantes às estrelas resplandecentes, esses espíritos vêm iluminar a estrada e abrir os nossos olhos. Nesse momento, as estradas estão mais abertas para nós percebermos os nossos amigos espirituais. Por quê? Quando não é pelo amor, a dor vem e nos faz sentir a necessidade de olharmos à nossa volta para percebermos esses espíritos amigos que estão sempre dispostos a nos auxiliar. Sempre estamos dispostos. Mas, nesse prefácio, o Espírito de Verdade vem nos falar que os Espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus, como um exército imenso que se move desde que dele recebeu a ordem, espalham-se sobre toda a superfície da terra. Semelhantes às estrelas, eles vêm iluminar a estrada e abrir os olhos dos cegos. Quantas vezes nós somos cegos? Nos distraímos tanto com as coisas da terra, com as nossas necessidades materiais, que não conseguimos enxergar as verdadeiras necessidades do homem encarnado na terra. É como se ficássemos cegos. A necessidade de nos sentirmos espíritos e a necessidade de priorizarmos as nossas necessidades mais íntimas, as nossas necessidades espirituais. E ele continua assim, o Espírito de Verdade, dizendo: eu vos digo em verdade que são chegados os tempos em que todas as coisas devem ser restabelecidas no seu verdadeiro sentido, para dissipar as trevas, envergonhar os orgulhosos e glorificar os justos. Olha só, os tempos são chegados em que todas as coisas devem ser restabelecidas. Que coisas são essas que devem ser restabelecidas, não é? Cada um de nós deve saber, no fundo do nosso coração, o que nós precisamos restabelecer. De repente, precisamos restabelecer melhor a nossa convivência com os nossos familiares, com os nossos concidadãos, com o nosso próximo mais próximo e com o nosso próximo mais distante. Chegada a hora de nós restabelecermos o verdadeiro sentido da vida, lembrando-nos que Jesus nos disse que nós deveríamos amar ao próximo como a nós mesmos. Será que nós estamos amando ao nosso próximo
pensando em ser menos egoístas, menos egocêntricos, pensando em minimizar um pouco a dor do outro, o sofrimento do outro, a fome do outro. Então é chegada a hora em que devem ser restabelecidas todas as coisas no seu verdadeiro sentido. E é isso que nós estamos vendo que a sociedade no mundo inteiro tem feito. Temos visto surgir movimentos de toda sorte, com esse olhar de fraternidade verdadeira, de olharmos a necessidade daquele que precisa e verdadeiramente percebermos que temos muito além daquilo que precisamos e que podemos realmente distribuir e dividir com o outro. E quando dizemos que temos muito além daquilo que precisamos, não estou me referindo apenas às coisas materiais, mas se nós já temos o discernimento, a doutrina espírita, o conhecimento do Evangelho, a lei da imortalidade da alma, da imortalidade da alma e da ressurreição, não, meu Deus, da reencarnação, perdão. Nós temos muito a dividir com o nosso próximo, dando esperança, dando tranquilidade, dando certeza de que Deus é Pai, de infinito amor e bondade, que não nos deixa desamparados por um momento sequer, não é? Então, é chegada essa hora em que as coisas devem ser restabelecidas no seu verdadeiro sentido. Mais adiante, o Espírito de Verdade vem falar uma coisa interessante, porque eu tenho observado nessas últimas mensagens que Divaldo tem trazido, e eles sempre, os Espíritos sempre nos falam de trombetas, clarins, que são instrumentos de som que levam esse som a uma distância grande, não é? Alardeando alguma coisa importante que está acontecendo. E aqui o Espírito de Verdade vem dizer assim: as grandes vozes do céu ressoam como os clarins, e os coros dos anjos se reúnem. Homens, nós vos convidamos para o divino concerto, que vossas mãos peguem a lira, que vossas vozes se unem, e que o único sagrado ela se propague e vibre em toda a extensão do universo. As grandes vozes dos céus ressoam como som num clarim em coros dos anjos que se reúnem. Falando no tempo que nós estamos vivendo. Nós temos observado uma prática, não só dentro do meio espírita, mas também do meio católico e de todas as religiões cristãs, devido a esse isolamento e devido a tanta dor que se espalha, tantas mortes e tantas despedidas, tanto sofrimento, tanta falta de ar nos hospitais, vimos as criaturas se unirem em oração. Existe um grande movimento da oração às 18 horas. E nós nos lembramos de nosso lar, que às 18 horas os espíritos lá se reúnem para a prece. E aqui nós estamos recobrando o hábito da prece às 18 horas, da prece sentida. Quando as cidades eram pequenas e as igrejas tinham os sineiros da matriz, às 18 horas, no entardecer, na hora em que o lusco-fusco se apresenta no ar, nós escutávamos os sinos tocando para chamar as criaturas para a oração. E hoje, por conta da dor e do sofrimento,
voluntários, criaturas de todas as religiões, escutam os clarins que o Espírito de verdade diz, e as grandes vozes dos céus ressoam como o som do clarim, e os coros dos anjos se reúnem. Então nós estamos observando que nós encarnados estamos unindo nossas vozes aos espíritos dos céus, clamando a Deus nosso Pai pela vida no planeta, pela saúde da humanidade, pela vida menos sofrida de todos os homens que estão encarnados e também daqueles que estão daqui partindo, deixando seus lares em sofrimento. E continuando a nossa leitura, Jesus fala uma coisa tão bonita. Ele diz assim no último parágrafo do prefácio do Evangelho, é o Espírito de Verdade que diz assim: homens, irmãos que nós amamos. Olha só, eu me toco com essa palavra, homens, irmãos que nós amamos. Como é bom nós nos sentirmos amados por Jesus. Homens, irmãos que nós amamos. Nós, habitualmente, nos referimos a Jesus dizendo ser Ele nosso irmão maior, nosso amigo, nosso companheiro, mas escutar esse clamor do Espírito de Verdade dizendo: homens, irmãos que nós amamos. E mais adiante ele diz: estamos próximos de vós. Homens, irmãos que nós amamos, estamos próximos de vós. E nós, que somos homens de pouca fé, estamos precisando passar por esse momento tão difícil para termos a certeza absoluta que Jesus nos ama e que está perto de nós. Então, no nosso momento de aflição, de angústia, de insegurança, por que não escutarmos a voz de Jesus dizendo: homens, irmãos que nós amamos, estamos perto de vós. Jesus está perto de nós. É preciso que tenhamos essa certeza. É preciso que nos lembremos disso na hora da nossa dificuldade. Amai-vos também uns aos outros e dizei, do fundo do vosso coração, fazendo as vontades do Pai que está nos céus. Senhor, Senhor. Então Jesus, depois de nos dizer que nos ama, que está junto de nós, Ele nos recomenda que amemo-nos uns aos outros. Homens, amai-vos uns aos outros. E dizei do fundo do seu coração, fazendo as vontades do Pai. Quais são as vontades do Pai? Que nós sigamos os exemplos que o Senhor Jesus nos deixou. Qual é o exemplo que nós devemos seguir aqui na Terra? Jesus. Então, Ele próprio, Espírito Verdade, nos diz: homens, irmãos que nós amamos, estamos próximos de vós. Amai-vos também uns aos outros
e dizei do fundo do vosso coração, fazendo as vontades do Pai: Senhor, 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 Senhor. E lendo esse prefácio, nós certamente estaremos criando alma nova, objetivo novo, para lermos com muito carinho todo esse livro precioso e observarmos com muita atenção todos os chamamentos que esses Espíritos do Senhor vêm nos trazer. Todos os chamamentos que o nosso querido Allan Kardec vem nos mostrar. E todos os ensinamentos que estão contidos no Evangelho de Jesus, clareados pelo entendimento desse codificador abençoado que veio até nós, em nome de Jesus, fazer a vontade do Pai. E certamente, em vários momentos ele disse: Senhor, Senhor. E ele conseguiu realizar a sua tarefa. Sendo assim, fica aqui o convite para nós refletirmos com mais atenção sobre o Evangelho segundo o Espiritismo. Fica aqui o convite para que nós todos estejamos atentos a esse chamado do Senhor, para que as nossas almas distraídas prestem mais atenção no verdadeiro significado da vida. Fica o chamamento para que nós possamos clarear as trevas dos nossos pensamentos e que nós possamos enxergar as luzes abençoadas que o Evangelho de Jesus nos traz e que faz com que sigamos os caminhos que nos levarão a Deus. Que nós possamos aproveitar esse tempo que se chama hoje, esse tempo que se chama agora. Que possamos aproveitar os ensinamentos da doutrina espírita. E sendo assim, encerrando a nossa reflexão, nós convidamos a todos para que possamos fazer uma oração sentida de agradecimento a Deus nosso Pai por todas as bênçãos que aqui aurimos. Senhor Jesus, Mestre querido, Deus Pai de amor, de misericórdia, nós agradecemos profundamente esse espaço em que tivemos a oportunidade de pensar um pouco sobre os ensinamentos de Jesus, sobre os objetivos da nossa vida enquanto espíritos eternos que somos. Nós lhe pedimos, Senhor, que possamos estar vigilantes, atentos a essa oportunidade ímpar de nós nos abeirarmos dos ensinamentos que Jesus nos legou e dessa doutrina abençoada que clareia a nossa inteligência, que nos permite enxergar o passado com um pouco mais de luz e perceber que temos uma estrada longa a percorrer e que possamos percorrê-la sem nos distrairmos tanto, sem que haja necessidade de outra quarentena, que nós possamos aproveitá-la. Porque certamente, com seu auxílio, Senhor, sairemos desse momento difícil bem melhor do que estávamos antes desse momento chegar. Que Jesus nos abençoe,
Obrigada a todos e todos tenham uma noite de muita paz. Graças a Deus.